Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula, um evento ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, porque nós somos Saúde Curso, somos essa equipe que é diferente de todos. Hoje nós vamos falar de um tema que não é muito fácil de encontrar por aí, tá? Mas um tema que eu vivo muito na minha vida profissional já há bastante tempo, que é o transplante, né? A captação, transplante, doação de órgãos. Esse tema está sendo pedido lá no edital da EBSER, da Unifap, lá do Amapá, tá certo? E é muito comum vir hoje em dia, de um tempo para cá, e cada vez mais vai ser pedido, tá? Então você não fique de fora, venha, fique aqui comigo, vamos aprender. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aí, tá? Tem, como sempre, a nossa estagiária aí no chat, testando o som, testando câmera, ok. Tá tudo certo, tô achando a minha câmera meio torta, mas acho que é só impressão minha. Cenário novo, eu gosto de modificar aqui algumas coisas, né? Coloquei um quadrinho novo aqui para vocês. Eu vou começar a fazer o quadrinho do dia para vocês escolherem. Eita, quem sabe faz ao vivo. Tomara que não caia, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Felicidade é só questão de ser. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, sejam felizes. Sejam felizes nesse caminho, que é o caminho da sua aprovação, é o caminho para o seu sucesso. Hoje pode estar difícil, hoje pode estar cansativo, hoje pode estar estranho e parecer que está muito distante esse sonho, mas não é não, tá? Esse sonho, ele é possível de alcançar e nós vamos alcançar junto com vocês. Deixa eu colocar o meu quadrinho aqui de novo e vamos começar a nossa aula, tá? Eita, professor, mas a senhora inventa, hein? Eita, erro de gravação ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vamos lá. Vou aqui compartilhar o meu slide. Nós já disponibilizamos no canal do Telegram. Você que ainda não entrou no canal está perdendo tempo. E eu disponibilizei o slide completo mesmo, porque afinal eu só peguei a lei e reorganizei para vocês. Então vamos, sem muita enrolação, porque nós somos assim. Vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. E vamos falar da lei. Essa lei de transplantes, ela é uma lei que é uma das leis que regem a captação, doação, né, de órgãos no Brasil. É a Lei 9434 de 1997, chamada pelas minhas amigas enfermeiras de transplantes de Lei Magna dos transplantes. Realmente ela traz as principais coisas que vão reger esse processo no Brasil. E eu preciso que você fique atento, porque ela é base para todo o resto que nós vamos criar e vamos conversar lá no nosso portal, na nossa plataforma de aulas, tá certo? Aqui eu já deixo o meu agradecimento à enfermeira Poliana Bortolom, uma enfermeira lá do Hospital Universitário que eu trabalho, que é enfermeira de transplantes, também é uma enfermeira que foi muito bem colocada no concurso da EBSER, e uma amiga minha de muitos anos, do outro hospital que nós trabalhamos, ela tirou mais ainda as minhas dúvidas, porque, veja bem, eu trabalho com transplantes há muito tempo. O hospital que eu trabalho, um deles, é o maior notificador de morte encefálica e de potenciais doadores do nosso estado. Nós fornecemos, né, vamos usar esse termo, a maior parte desses doadores, nós notificamos, nós mantemos esses doadores. Então, as aulas seguintes falarão, por exemplo, da manutenção desse potencial doador, isso é muito importante, isso pode cair em prova. Os critérios diagnósticos de morte encefálica, tudo isso eu já sou muito familiarizada, mas aqui no Saúde Cursos, nós prezamos pelo melhor, pelo correto, e eu fui sim correr atrás de aparar as arestas, tirar uma dúvida ou outra, para que você não fique com dúvida com nada. Quiser falar alguma coisa, o chat está aí, pode mandar no nosso direct do Instagram também, e vamos que vamos. Vamos começar a falar, nós somos Saúde Cursos, somos diferentes de todos. Eita, que hoje eu estou acelerada, porque a gente não pode deixar o cansaço vencer, não pode deixar o cansaço bater. Quinta-feira, próximo ao carnaval, e tem gente que nem começou a estudar ainda. Mas você que está aqui comigo, você está na frente.
Estamos aqui no dia 17 de fevereiro, tá? Você que está assistindo essa aula gravada também seja bem-vindo. O que importa é que você está construindo o seu caminho. Vamos nessa? Respira e vai. Vamos falar um pouquinho dessa lei, Lei 9434, de 4 de fevereiro de 97. Ela vai dispor sobre a remoção de órgãos, de tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, e dá outras providências. Então, aqui ela não está falando da remoção de nada disso para pesquisa, de nada disso para outros fins. É para fins de transplante e tratamento, e dá outras providências. E eu já quero falar uma coisa aqui para você. Vocês sabiam que o transplante não é cura? Principalmente quando a gente fala do transplante renal, que é uma coisa mais comum, pelo menos aqui onde eu trabalho, nós fazemos muito mais transplante renal. O transplante não é cura, ele é tratamento da insuficiência renal, sabia? Esse órgão, ele tem um tempo de vida útil, tá? Que para o rim é estimado em mais ou menos 10 anos. Isso mesmo, em 10 anos o paciente teria que adquirir um novo rim. E eu já vi acontecer, paciente com 10 anos, 11 anos, 12 anos, aquele rim para e ele entra na fila novamente. Mas já vi paciente com 20 anos de transplantado e o rim tá, ó, muito bom. Então, a gente traz a palavra tratamento e eu acredito que isso pode cair na sua prova. Por isso, eu já trouxe para você essa questão. Não é uma cura, ele é um tratamento. Vamos que vamos. A gente tem essa lei dividida em capítulos, tá? Não é uma lei longa, por isso eu não vou ficar me demorando. Eu quero organizar na tua cabeça e trazer os conceitos mais importantes. E, claro, vamos encerrar com questões. A lei traz o capítulo 1 com as disposições gerais, o capítulo 2 com órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante, o 3 da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano vivo para fins de transplante ou tratamento. Então, existe doação intervivos com pessoas vivas e de cadáveres, tá? Vamos falar sobre isso. Capítulo 4, disposições complementares, e o 5, sanções penais e administrativas, que eu trouxe só algumas coisas. Esse capítulo aqui fala mesmo de penalizações, caso a pessoa cometa crimes que envolvam a comercialização, venda, né, extravio de órgãos. E aí eu não trouxe nada muito específico sobre ele, porque não é algo que cai nas provas. O capítulo 1, ele fala aqui no artigo 1, a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou post-mortem. Então, gente, após a morte ou em vida, grava isso, tá? Para fins de transplante e tratamento, é o escopo dessa lei. É permitida na forma dessa lei. Então, é permitido você doar. Disposição gratuita é o quê, galera? Doação. Então, é permitido fazer isso após a morte e ainda em viva. E, nesse caso, essa lei não compreende sangue, esperma e óvulo. Atenção com isso. Isso aqui não envolve transplante, uma transfusão sanguínea, o esperma, né, doação de esperma, de óvulos, não é transplante, ok? Apesar de serem tipos de tecidos humanos. No artigo 2, ele fala que a realização de transplante ou enxerto de tecido, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde e, olha só, público ou privado. Eu mesma achava que hospitais privados não poderiam transplantar, mas eles podem, tá? Eles precisam o quê? Ser previamente autorizados. Claro que aqui eu vou ter equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, que nós chamamos de credenciadas, tá certo? Então, pode ser feito no público ou no privado. O parágrafo único fala que para fazer esse transplante ou enxerto de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, isso só pode ser autorizado depois de realizar no doador todos os testes de triagem para diagnóstico de infecções e de infestação que estão nas normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. Então, vem aqui comigo. Nós precisamos garantir que aquele doador não vai, junto com o órgão, transmitir nenhuma doença.
Nesse tempo de Covid, né, realmente em 2020, ano da pandemia, ficou proibido por um certo período de tempo a captação, doação e transplante de órgãos, porque não se sabia muito sobre a doença, não se tinham exames fidedignos, e isso trouxe muita insegurança. Agora, nesse momento aqui, nós já temos a coisa bem definida, né, sobre o Covid, e os transplantes já estão ocorrendo de uma maneira mais tranquila. E já aconteceu de ter um potencial doador, eu acho até que a família aceitou doar, que isso é um processo, tá? Primeiro, esse paciente é diagnosticado a morte encefálica, nós vamos falar disso em outra aula, desses critérios, e essa morte encefálica, primeiro confirmada, isso é explicado pela equipe médica para a família, e só depois que a família entendeu, foi informada que o paciente dela já encontra-se em óbito, porque a morte encefálica é isso, é que vai ser comunicado e vai ser falado, abordada a família sobre doação de órgãos. E eu acho até que a família tinha aceitado doar os órgãos, mas deu Covid positivo no paciente, tá? Então, algumas coisas, elas são contraindicações, infecções de HIV, algumas coisas são contraindicações para o transplante, e isso tudo tem que estar nas fichas, tem que estar no prontuário registrado, ok? Nós vamos falar disso mais lá na frente. Então, esse paciente tem que estar livre de infecções, vão ser feito o maior número de exames nele possíveis, tá? Vocês vão ver que é muito exame. Bom, ainda falando, né, dessa disposição, o artigo 3 fala que a retirada após a morte de tecidos, órgãos ou parte do corpo humano destinada a transplante ou tratamento deve ser precedida, muito importante isso daqui, deve ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, que é a famosa ME. Vamos fazer uma aula específica sobre isso. Que essa ME é o quê? Deve ser constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção dos órgãos e nem de implante desses órgãos. Mediante o que? Esse diagnóstico, ele vai utilizar critérios clínicos e tecnológicos definidos por uma resolução do CFM. Já temos uma resolução mais nova, salvo engano, 2017, também será objeto de uma outra aula. Então, queridos, não pode as pessoas que vão participar do transplante fazer essa entrevista, comunicar isso, e muito menos dar o diagnóstico, porque aí tem um conflito de interesse. Então, eu tenho vários colegas urologistas que fazem transplantes, são todos credenciados lá na equipe de transplantes. Não pode ele, como urologista, ou um cirurgião cardíaco que faz transplantes, ou um cirurgião do aparelho digestivo que transplanta fígado, ele não pode ir lá naquele paciente que vai estar num leito de UTI, num leito intensivo, porque ele não vai estar respirando sozinho, já que ele está em morte encefálica, e fazer esse diagnóstico. Então, são médicos diferentes, não fazem parte de nenhuma equipe, inclusive não fazem parte do setor de transplante, e a gente vai ver melhor em outra resolução como esses médicos têm que ser, mas aqui ele fala que tem que ser capacitados, tá? No mínimo, isso aí eu já adianto para vocês que a resolução mais nova não fala em médicos que tem que ser neurologista ou nenhum tipo de profissão, tá? Isso está bem explícito na nova resolução, nós vamos ver depois. Aqui, no parágrafo 1, vem falar do prontuário médico. É muito importante esse registro, não é, gente? Nós não podemos fazer um processo tão importante sem registrar. O que deve conter esse prontuário médico? Resultados ou laudos dos exames referentes ao diagnóstico de morte encefálica, resultados ou laudos dos exames, e ele vai falar dos parágrafos que falam dos testes de triagem, os documentos que autorizam a retirada dos tecidos, que é da família que autoriza, do receptor que recebe, né, aquele enxerto, e tudo isso tem que estar nos arquivos das instituições por no mínimo 5 anos. Na verdade, isso é mínimo mesmo, porque nós temos leis de guarda de prontuários que falam em 20 anos, mas aqui ele está falando de um período mínimo, atenção para não cair em pegadinha. E aqui é muito interessante. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplante ou para outra finalidade terapêutica
Depende da autorização do cônjuge. Isso aqui é a parte, tá? O cônjuge, ele não se encaixa nem em parente de primeiro grau, nem em segundo grau. Ou parente maior de idade, e tem que obedecer a linha sucessória, reta ou colateral. Reto é assim, colateral é assim, né? Até o segundo grau, inclusive. Isso vai ser firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. A remoção post-mortem desses órgãos é de uma pessoa juridicamente incapaz ou uma criança ou alguém que já não respondia por si. Vai ser feita desde que permitido expressamente por ambos os pais ou responsáveis legais, se for uma pessoa que já não respondia por si. Então, eu quero que você olhe aqui para mim, porque eu vou passar um próximo slide que vai te deixar bem tranquilo, vai vai servir para você realmente não esquecer o que é o quê. Quem é primeiro grau, quem é segundo grau. E eu já chamo a atenção que tem uma pegadinha lá na frente, tem uma questão que vem com pegadinha. Então, aqui a professora já está entregando tudo, porque eu quero que vocês fiquem atentos. Existe essa parte aqui que fala quem pode autorizar e não quem pode doar, tá certo? Então, quem pode autorizar é o cônjuge, que ele é uma coisa à parte, que é quem é casado ou está numa união estável, ou parentes maiores de idade até segundo grau, tá? Vamos lá, então, ver quem são essas pessoas. Vamos nessa. Parente de primeiro grau, botei bem aqui a cola, é pai, mãe e filhos, e parente de segundo grau, irmãos e avós. Mas a enfermeira, minha amiga, me mandou esse card que eu adorei. Então, eu e meu cônjuge somos essa pessoa aqui. Pais é primeiro grau, filhos é primeiro grau. Segundo grau, avós, irmãos. Aí já tem em terceiro grau, tios, que são os irmãos dos meus pais, que são os sobrinhos, filhos do meu irmão. Primos já é quarto grau. Meus filhos em primeiro grau, aí tem os netos, que é segundo grau, os bisnetos, trinetos. Então, gente, é muito legal. Aqui o cunhado, ele não seria nenhum tipo de parente, né? Enfim, o que importa, olha aqui para mim de novo, é que o ideal é que sejam esses parentes, e se for algum outro de segundo grau para lá, tem que ter uma explicação da central de transplantes, porque foram eles que autorizaram e não alguém de primeiro grau. E aí vai ter várias justificativas. Ausência por questões de doença, de morte, né? Então, tudo isso, gente, é muito bem documentado, tanto pela equipe que capta, quanto pela equipe que implanta, e a central de transplantes, ou a CIDOT, que é a comissão interna hospitalar de doação de órgãos e tecidos, tá bom? Isso tudo é muito bem regulamentado, tá? Vamos para frente, que tá muito boa essa aula. Comenta aí para mim o que você tá achando. Comenta se você já conhecia, já tinha ouvido falar, tinha alguma experiência com transplante. Se você tem muitas dúvidas, se já está tirando algumas dúvidas, fala comigo que eu vou ver os seus comentários depois. A equipe está aí também já para tirar algumas dúvidas, para anotar essas dúvidas e para nós fazermos essa super aula que você vai sair sem dúvidas dessa legislação aqui. Mais coisas nós vamos falar ainda, tá? Temos muito assunto para as outras aulas. Ainda no capítulo 2, isso aqui é muito importante, né? Muitas pessoas, elas falam assim, poxa, tem tanta gente aí morrendo, indigente, não tem pai nem mãe, mendigo, por que não dou os órgãos desse pessoal? Porque não pode, tá? Ali o artigo vai dizer que pessoas não identificadas não podem ser potenciais doadores, e eu já passei por isso várias vezes também no hospital que eu trabalho, de urgência e emergência, em que você recebe pacientes vítimas de atropelamento, de TCE, são recolhidos da rua, pacientes que são moradores de rua, e eu lembro bem de uma das primeiras, acho que foi o primeiro processo que se completou de doação, porque muitas vezes nós abrimos o protocolo de morte encefálica, mas nós não conseguíamos fechar e fazer a doação, né? O meu hospital, como eu falei, o primeiro que eu trabalho,
ele fornece doadores, né? Vamos dizer assim, ele recebe pacientes graves, pacientes politraumatizados que evoluem com morte encefálica. E esse paciente, a princípio, ele era não identificado. Ele era um paciente de rua e ele tinha até um outro nome. Eu até o conhecia das ruas lá de perto do bairro. E aí esse paciente, esse homem foi atropelado e parou e virou um paciente que entrou em morte encefálica. O serviço social conseguiu achar a família dele e a família dele doou. Eu até me arrepio quando eu me lembro. E a família dele doou os órgãos dele. Foi a primeira vez que eu vi um processo ser finalizado e foi assim incrível, porque eu participei daquela manutenção do potencial doador, que dá um trabalho danado. Eu vou fazer uma aula sobre isso. Temperatura, pressão arterial, exames, você quer manter o rim funcionando, que aquele rim vai para alguém. Então, você vai tratar todos os potenciais doadores assim, tentando mantê-los até a hora que você tem a negativa familiar. Quando a família diz que não quer doar e o paciente já está em óbito, é só desligar os aparelhos. Não se choquem, nós vamos falar muito sobre isso na aula de morte encefálica, e é isso mesmo. A gente tem legislação hoje no Brasil que isso não é eutanásia, tá? Isso não, o paciente não está mais vivo. Não tem mais fluxo sanguíneo cerebral, aquele cérebro não está mais vivo, não tem mais função nenhuma. O paciente está sendo mantido por aparelhos e drogas, porque o coração, nosso sistema orgânico, ele é um sistema que ele, muitas vezes, fica em homeostase ali. E o coração tem seus impulsos, suas coisas automáticas, mas uma hora ele vai parar. E eu já vi várias vezes esse paciente, ele vai morrer não, porque já está morto. Ele vai ter a parada cardíaca e ele vai realmente não volta, tá? Então, eu chamei a atenção aqui, para que vocês não esqueçam que não se faz captação de órgãos, remoção de órgãos de pessoas não identificadas. É vedada, tá? Não se faz. Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida, ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, ou seja, o paciente vai para o serviço de verificação de óbito, ou ele vai para o IML, porque não se sabe ao certo do que ele morreu. Essa remoção dos órgãos, tecidos, partes do corpo, do cadáver, para transplante terapêutica, só pode ocorrer depois da autorização do patologista desse serviço de verificação de óbito, e ele vai citar isso em relatório de necrópsia. Por que isso, Nathalie? Porque o paciente pode ter alguma doença, pode ser alguma causa estranha, alguma causa que contraindique o implante desses órgãos. E aqui eu já adianto para vocês que depois de morto não tem muita coisa que pode ser retirado, mas uma coisa que ajuda muito são as córneas, tá? Elas podem ser captadas até um período de tempo depois. Nós também vamos falar desses períodos de tempo. Quanto tempo dura um rim, quanto tempo, tá? Isso aí cai muito em prova também, tá certo? Após a retirada desses tecidos, o cadáver será imediatamente necropsiado, se verificada a hipótese do parágrafo único do artigo 7º, esse aqui, e em qualquer caso, não importa se doou ou se não doou, condignamente ele vai ser recomposto. Esse corpo vai ser recomposto para ser entregue em seguida aos parentes do morto ou seus responsáveis legais. Uma coisa que eu vejo sempre, desde que eu entrei nesse mundo dos transplantes, é o compromisso das CIDOTs, que são as comissões intra-hospitalares, das comissões estaduais também, em você entregar esse corpo de maneira digna para a família. Isso faz parte do luto, faz parte do respeito, né, àquela família, e a dignidade da pessoa mesmo após a morte. Isso a gente estuda, né? O paciente, pós-morte, ele tem dignidade também. Então, não importa se doou ou não, esse paciente vai ser entregue e recomposto. Inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas mais se preocupam. Não, vai tirar os órgãos, meu paciente vai ficar mutilado. Gente, as córneas, para serem retiradas, é retirado o globo ocular inteiro, tá? Mas quem faz essa captação, que o enfermeiro pode captar, tá bom? Nós vamos falar sobre essa legislação. Ele pode ter o olho de vidro, pode ter a prótese. Se o hospital não dispuser da prótese, ele faz um chumaçozinho de gás, ele faz de modo que fica
extremamente anatômico, esse olho ele vai ser colado, essa pálpebra com cola. Quem olha de fora não sabe que aquele paciente doou suas córneas. E aí é todo um trabalho espiritual também da família, não é? Que aquilo ali ficou, né? O que vale também, pós-morte, é essa boa ação. Então, eu já incentivo vocês a falarem sobre captação, sobre doação de órgãos, tá? Eu vou já chegar na parte em como dizer para a família, como que eu garanto que meus órgãos vão ser doados depois que eu morrer, hein? Vamos já chegar nisso daí, tá bom? Da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, vivo, tá? Capítulo 3, para fins de transplante ou tratamento. A pessoa pode doar seus órgãos ainda em vida, vamos ver. É permitido a uma pessoa juridicamente capaz, obviamente, tem que ser, né, adulto, gozar de suas faculdades mentais. Ele pode dispor gratuitamente, isso é muito importante, gente. Gratuitamente é que ele não vai cobrar nada de ninguém, nem vai fazer troca por moto, nem por casa, nem por nada, tá? De tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplante, em quem? Para quem eu posso doar? Olha só, a gente falou quem pode autorizar a doação. Para quem eu posso doar? Para o cônjuge, obviamente, que ele é a parte, ou parentes consanguíneos até o 4º grau, que nós vimos lá na figurinha, que inclui até sobrinhos, salvo engano. Ou qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial. Dispensada esta em relação à medula óssea. A medula óssea é diferente, tá? Porque a medula óssea, ela se regenera. Então, Nathalie, a professora quer dizer que a pessoa pode doar seu rim para qualquer pessoa que ela quiser? Porque nós vamos falar bem aqui embaixo, gente, que eu não posso doar órgãos que não são únicos. Vamos lá, Rocha, vou jogar logo para vocês aqui. Só é permitida a doação referida nesse artigo quando se tratar de órgãos duplos. Olha o rinzinho aqui, ó. De partes de órgãos ou de tecidos, ou partes do corpo, cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco, para sua integridade, não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável, tá? E corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Então, vejam bem, a pessoa, ela pode doar, mas tem que ser órgãos duplos, porque o outro vai funcionar, e essa retirada não vai impedir o organismo doador de viver sem risco. Ele vai continuar tendo suas aptidões vitais, vai continuar com saúde mental, não vai ficar mutilado e nem vai ter uma deformação inaceitável. E quem recebe esse órgão tem que realmente comprovar que isso é indispensável. Gente, nunca vou esquecer uma vez que no meu outro hospital que eu comecei a trabalhar, no universitário, nós fazíamos o implante dos órgãos. Eu fui para o outro lado da moeda e eu sou super fã de transplantes, minhas amigas do setor sabem, né, que eu tenho paixão por isso, que eu sempre mantive o potencial doador lá no Hospital de Urgência e Emergência, e agora que eu posso implantar e ver a coisa acontecer, e ver aquele paciente, depois que recebe o rim, que a cirurgia termina, já vem urina na sonda, aquele rim está funcionando, gente, não existe. É mágico para a equipe que está ali dentro, é uma coisa apaixonante. Então, eu nunca vou esquecer no transplante intervivos, inclusive hoje no meu plantão tinha um irmão doando para o outro irmão, e ele disse que esperou 2 anos para conseguir realizar essa doação, porque ele tem que ser preparado, ele entra na fila, cirurgia e tudo mais. E ele estava muito feliz, porque ia receber esse rim e ia ter uma nova perspectiva de vida. Teve um amigo que doou para uma amiga. O que vocês acham? Joga aí no chat. É amizade isso daí? Todo mundo ficou assim maravilhado. Gente, tu tem um sentimento por ela, você só pode gostar muito dela. Então, ele doou para uma amiga dele, né? E eu tenho uma amiga, uma colega enfermeira, que doou para uma amiga um rim.
E eu disse, não, essa pessoa realmente ela não existe, tá? Ela não existe. Inclusive, ela é enfermeira de transplante, tá? Descobri isso recente, eu disse, não tem como não admirar, né? Aí que eu admiro mesmo, que é a Luísa. Então, Luísa Novo, a grande musa também dos transplantes. Então, gente, é possível fazer a doação para alguém que você não conheça, assim, que você não seja, não que você não conheça, deixa eu me corrigir aqui, o ao vivo é assim. É possível fazer a doação de órgãos naquelas condições para a pessoa que não seja seu parente. Mas volta aqui comigo no slide para você ver que tem que ter uma autorização judicial. E às vezes, ó, essa minha amiga, por exemplo, ela demorou 2 anos para conseguir doar. Mas por que, professora? A pessoa não quer? É um processo que ele vai garantir que não tem nenhuma uma questão de venda, nenhuma questão de chantagem, nenhuma questão de, sabe? Não pode haver isso daqui. Então, para uma pessoa que não é parente, é preciso comprovar, tá certo? Tranquilo até aqui? Vão falando aí no chat. Eu consigo olhar o chat só rapidinho, senão eu me atrapalho toda. E aqui a aula da gente, esse evento, ele é bola para frente, ele é seguindo esse fluxo, né? Sem deixar a peteca cair. Quem pegou seu café, pegou, né? Esse doador deverá autorizar preferencialmente por escrito, claro, e diante de testemunhas, especificamente qual tecido, qual órgão ou parte do corpo vai ser objeto da retirada. Ele não pode dizer que ele vai doar qualquer coisa, vai doar tudo. Nós estamos falando de partes do corpo humano vivo, tá certo, gente? Então, vamos lá. A doação pode ser revogada pelo doador, pelos responsáveis legais, a qualquer momento. Isso aí é totalmente garantido. Não importa, ele pode estar na mesa de cirurgia e desistir de doar. Mas eu nunca vi isso acontecer, tá? Então, ele pode sim chegar lá na mesa de cirurgia e dizer, não, eu não quero mais doar, e ele não vai ser penalizado por isso. O indivíduo juridicamente incapaz, que tem compatibilidade imunológica comprovada, ele pode fazer doação de medula óssea, sim. Só precisa ter o consentimento dos pais, os 2 pais, ou os responsáveis legais, além da autorização judicial, e não oferecer risco para a saúde dele. Nesses casos de incapazes, principalmente filhos, é preciso que os 2 pais aceitem. E assim, vou contar para vocês que na vida real, quando é feita essa entrevista, eu não sou de equipe de setor de transplantes, não sou enfermeira de transplante que aborda a família, faz, né, a entrevista e tudo mais, mas eu já tive vários treinamentos sobre isso e já vivenciei esse processo. Se aquele paciente tem, sei lá, 5 filhos e um filho não aceita, a gente não quer. A gente não quer porque isso vai desestruturar toda uma família que já está em luto, né? Então, a equipe que entrevista, ela considera uma negativa familiar, se não houver concordância. E até isso é lindo, né? A gente não pode fazer uma boa ação que resulte em algo ruim para aquela família que está doando. Já é algo muito, muito triste, né? Então, isso aí é uma regra, tá? E eu trouxe essa informação, já falando aqui no caso das crianças, tem que ter os 2 pais e realmente no caso de familiares, se ele tiver o cônjuge e o filho, né, e alguém não aceitar, geralmente a central, a CIDOT, a equipe não vai querer aquele órgão, porque isso não vai ser bom para aquela família que já está super sofrendo, né? É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes do seu corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto, tá? A doação de medula óssea, ela sempre acaba sendo uma exceção. O autotransplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo registrado em seu prontuário médico, ou se ele for juridicamente incapaz de um de seus pais ou responsáveis legais. Nossa, autotransplante, Nathalie, o que a gente pode dar para a gente mesmo? Pele acaba sendo considerado. A gente chama de enxertia, é uma cirurgia plástica. Tira um pedaço de pele de um lugar que está bom, que a pele vai crescer de novo, como a face anterior da coxa, e coloca em uma ferida que não está conseguindo cicatrizar, nem por segunda intenção. Lembra da aula passada aqui no YouTube? Nem por segunda intenção, não é possível aproximar as bordas.
e aí é feita uma enxertia. Também sangue, existe autotransfusão em cirurgias cardíacas. Enfim, esse conceito ele é meio obscuro, mas seria mais ou menos isso, tá? Nunca vi cair em prova. Aí, nesse caso, seria apenas o consentimento do procedimento cirúrgico mesmo, tá? Dele mesmo. É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário, durante o período de consultas pré-natais e durante o parto. Isso é algo que vai servir, né, para outras pessoas, a questão de células-tronco. Então, na vida real, gente, eu não sei muito sobre como isso se procede, mas o direito está aqui garantido, né? Artigo 10. O transplante ou enxerto só se fará com consentimento expresso do receptor. Gente, aquele receptor ele precisa aceitar esse rim. Ele pode, na hora H, não querer. Ele só vai para a fila de transplante se ele quiser um rim. Se ele for um doente renal ou um doente hepático, uma insuficiência hepática, e ele não quiser, ele não entra na fila e nem vai passar por uma cirurgia que ele não aceitou. Ele fica inscrito em uma lista única de espera, tá? Isso aí nós vamos falar com calma depois. Ele vai ser aconselhado sobre a excepcionalidade e os riscos desse procedimento. Se o receptor for juridicamente incapaz ou ele não tem condição de saúde para fazer essa manifestação válida, esse consentimento é dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Isso aqui é muito importante, tá? A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor, a pessoa que vai receber aquele órgão, ou a sua família, um direito subjetivo a uma indenização. Se esse transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e partes, que lhe seriam destinados, provocados por acidente ou incidente em seu transporte. Olha aqui para mim, esse artigo ele é muito importante porque ele vai dar uma segurança para a equipe que está conduzindo esse processo. Por exemplo, tem um potencial doador lá no hospital de urgência e emergência e ele vai ser transferido para o hospital que transplanta e, ao mesmo tempo que esse potencial doador, que é o paciente já em óbito, em morte cefálica, ele vai para o centro cirúrgico para ser captado esses órgãos, os receptores, porque são vários órgãos, né? Na minha realidade, são 3 receptores, geralmente. Ali no meu centro cirúrgico, na verdade, são 5 aqui que recebem. 2 córneas, cada um vai para um paciente, 2 rins, cada rim para um paciente e um fígado, dá 5. Mas, na verdade, pode ser muito mais, depende do que o hospital consegue captar e implantar. Então, esse pessoal, esse paciente que está na fila, ele veio lá do interior, e ele foi internado, e ele passou pelo jejum, e ele se preparou, mas na hora que se captou o rim não estava bom. Professora, mas não dava para ver por exame? Gente, até dá, algumas coisas dá para ver por exame, mas a avaliação macroscópica do órgão, ela é soberana. Então, às vezes, não dá para ver nódulos, tem a coloração daquele órgão, de que cor aquele órgão tá, aquele órgão tem nódulos, aquele órgão, né? Pode acontecer algum acidente na captação, algum acidente operatório que aquele rim foi seccionado, foi cortado errado. Pode acontecer, gente. Inclusive no extravio, vai que o avião, que tem avião, né? Que leva órgãos de um estado para outro, aconteceu, não estou dizendo que cai, né? Deus livre, mas aconteceu um problema, e aquele recipiente com o órgão, né? Ele caiu, algo assim. Em caso de qualquer uma dessas coisas, não tem um direito de pedir indenização, porque imagina, né? Nós já estamos aqui fazendo um processo duro, penoso, que envolve uma boa vontade mesmo de tentar fazer o bem, de curar, tratar aquele paciente já que não é cura, e por uma infelicidade, aquilo não acontece. Quem é que vai pagar por isso, né? Então, a lei vem trazer isso e é bem interessante. Se isso cair numa questão, você vai ver que é verdade, tá? Você não vai ser enganado. Então, ele está nessa lista única, não confere nenhum direito a ele de reivindicar um órgão, de dizer que ele tem que passar na frente de alguém, tudo isso é gerenciado por critérios clínicos. No parágrafo único, fala que receptor juridicamente incapaz é aquela mesma coisa, ele não consegue manifestar a sua vontade, ele vai ser dado o seu consentimento por pais ou responsáveis legais.
É proibida a vinculação através de qualquer meio de comunicação social. Que tipos de anúncios? Professora, mas eu vejo propaganda de doação de órgãos todo dia. Setembro, então, que é o Setembro Verde, calma, vamos lá. É proibido o quê? Publicidade do hospital, dos estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos relativas a essas atividades. Seria assim, olha só, a gente faz transplante, venha cá. Isso pode configurar como algo de troca, né? Como se for um hospital privado, como algo que fosse pago, né? Que fosse conseguido. Então tem que ter muito cuidado. Apelo público no sentido de uma doação para uma pessoa determinada, identificada ou não, ressalvando o disposto no parágrafo único. Então, não posso estar dizendo que fulano de tal precisa de um rim. Doe. Não pode ser assim, tá? E o apelo público para arrecadar fundos, que são dinheiro, né, para o financiamento de transplante e enxerto em benefícios de particulares. Não pode, porque tudo isso é feito por quem? Pelo nosso maravilhoso SUS. Além de sermos o melhor sistema de vacinação do mundo, somos também, salvo engano, eu lembro de já ter estudado sobre isso mesmo em vários treinamentos, o maior sistema transplantador gratuito, sim. Nós somos realmente referência para muitos lugares do mundo. Então, não pode estar arrecadando fundos para o transplante daquela pessoa. Tem que ter muito cuidado. Nós estamos falando de ajudas de custo, de vida, cestas básicas, aqui está sendo bem claro, que é para financiar o transplante ou enxerto de uma pessoa em particular. Não pode. O que pode? Órgão de gestão nacional, regional e local do SUS, realizar periodicamente, através dos meios adequados, as campanhas de esclarecimento público desses benefícios a partir da lei de estímulo e de estímulo à doação dos órgãos. Então, esclarecer, tirar dúvidas, explicar como a doação acontece, tudo isso deve ser feito, é o que nós vemos por aí, tá? Chegamos às disposições complementares, muito importante, e às vezes o estabelecimento acaba não notificando. As CIDOTs é que correm atrás. CIDOT tem a Central Estadual de Transplante também, essa aqui é intra-hospitalar, essa aqui é estadual. É obrigatório que todo estabelecimento de saúde, público ou privado, notifique as MEs, as mortes encefálicas. Se não tem uma CIDOT no meu hospital, eu vou notificar a Central Estadual de Transplante. Se eu tenho CIDOT, eu notifico a minha CIDOT, tá? Parágrafo único fala que, após a notificação, os estabelecimentos que não são autorizados a fazer a captação de órgãos, também não implantam, eles devem permitir a imediata remoção do paciente. Então, que é o que acontece? O paciente está em morte encefálica, ele é um potencial doador, a família aceitou, positiva familiar, que a gente chama, né? A gente quer sempre ouvir no grupo de logística assim, ó, gente, tivemos uma positiva familiar. E aí esse hospital ele tem que dar toda a condição de transferir esse paciente. E também ele pode emprestar suas instalações e fornecer o apoio operacional para essa captação. E ele vai ser ressarcido na forma da lei. É direito dele, mas assim, ele não pode impedir nem ficar parado, ele tem que ajudar para que essa captação aconteça. Aqui na última disposição, no capítulo 5, são as sanções penais e administrativas, eu trouxe só as penas, vocês vão ver que lá, né, acho que eu disponibilizei também, se não disponibilizei, que não estou lembrando, se a equipe mandou lá no grupo do Telegram, lá no fim da lei tem isso, então vocês vão ler. Mas a gente tem de prisão de 2 a 6 anos até 20 anos, tá? Aqui vai crescendo. Quando envolve morte de alguém, quando envolve venda, então tem várias penas. Como não é algo que cai, eu não trouxe para cansar a mente de vocês, mas vale a pena dar uma lida e ficar por dentro de que tudo que envolve vendas e passar paciente na frente, qualquer tipo de falcatrua com doação de órgãos tem várias penas e multa também. Vamos treinar? Respira fundo, esqueci minha água, não tem problema. Eu trouxe 5 ou foram 6 questõezinhas que falam só sobre essa parte. Tem muitas questões sobre transplante e com base no raio-x das questões, galera, toda vez que
eu vou fazer um assunto, eu faço o raio-x das questões. O que cai? Eu não vejo só as bancas grandes, não, eu vejo as pequenas também, porque às vezes uma banca grande cobrou uma questão, então não posso me guiar por ela. Fora isso, eu avalio, nós como equipe fazemos isso, tá? Todo professor de saúde de curso faz isso. A gente faz o raio-x das questões, a gente avalia aquele tema e verifica o que pode cair também, tá? Então vamos treinar. CESP, SEBRASP, da EBSE, enfermeiro. Então, julgue o próximo item relativo às diferentes modalidades de transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na transferência de um órgão, pode ser coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado, ou tecido, medula óssea, ósseos e córneas de um indivíduo para o outro a fim de compensar ou substituir uma função perdida. Será que isso está certo ou errado? Eu já digo para vocês que todos esses órgãos e tecidos são, sim, passíveis de serem doados, e é para compensar e substituir uma função perdida, sim, isso aqui está certo. Eu trouxe como um conceito para você não esquecer. CEP UERJ, a banca que vai fazer o concurso da UERJ, a banca própria, né? Não é a CEPERJ da Alema, tá? É CEP UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dependente de hemodiálise, cansada de aguardar sua vez na fila de transplantes de rins em determinado hospital público, conveniado ao SUS, resolve, então, uma pessoa dependente. Ela resolve, com a ajuda financeira de amigos, adquirir um rim de forma onerosa em uma instituição privada especializada. Em face dessa situação hipotética, é correto afirmar que, bom, daí, existe essa hipótese, gente, de receber a ajuda de terceiros, de resolver comprar um rim. Claro que aqui ele já fala que é caro, né? Vocês sabiam? Vou interromper aqui para fazer um educativo aqui bem legal que eu aprendi recente. Que é muito errado nós falarmos, nossa, celular que é muito caro, custou um rim. A gente tem que tirar isso do nosso vocabulário, sabia? Eu mesma falava muito isso, mas banaliza, né? E traz à tona uma prática que não existe, que é totalmente criminosa. Então, a gente não pode mais falar esse tipo de coisa, tá? E isso não é mimimi, não. Isso é realmente respeitar um processo e fazer com que a seriedade dele seja vista. Então, aqui nessa questão, pelo menos eles deixaram bem claro que um rim custa caro, né? Oneroso é uma coisa muito cara. O que é correto afirmar? Que é vedado pela Constituição Federal todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. O que vocês acham? Coloca aí no chat qual que é a alternativa correta. Quero ver se você é rápido e rasteiro. Vamos para a próxima, vamos ver uma por uma? É permitida pela Constituição Federal a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas, desde que para fins de pesquisa. Primeiro, aqui não é pesquisa. Segundo, no Brasil também não pode, tá? Não pode vender nenhuma parte sua, não pode ser pago para participar de pesquisa. Não vão atrás de filmes de Estados Unidos que as pessoas pagam para serem testadas, que recebem para serem testadas, não. Isso está errado. E não é permitido, não, pela Constituição Federal. C. A comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante é permitida, desde que haja autorização judicial. E aí o juiz também ia ganhar um pouquinho, né? Claro que não. O que é permitido não é a comercialização, é a doação para uma pessoa que não é seu parente, tá? D. É permitida a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas, desde que haja iminente risco de morte com autorização familiar. Claro que não. Então, realmente, a resposta é a letra A. Não se comercializa em hipótese nenhuma. Vamos lá para... Aí, aqui é um comentário que eu trouxe, é o artigo 199, o parágrafo 4º, que fala que a lei vai dispor sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos para transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue. Vedado todo tipo de comercialização. Não se vende sangue, não se vende esperma no Brasil, não se vende nada. E aí ele traz que a lei que disciplina é a que nós acabamos de falar. Mais uma questãozinha, essa de 2018, a OCP, eu adaptei
porque ela estava levando em consideração uma legislação mais antiga, tá? E não exatamente o que está na nossa legislação aqui. Então, eu dei uma adaptada. A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, claro, constatada e registrada por um médico intensivista e um enfermeiro. Lembram quem foi que a gente falou que faz esse diagnóstico de morte encefálica lá no começo? Bom, não vão longe. Quem constata o óbito? Só o médico. Só o médico constata o óbito. Então, tudo que tiver enfermeiro aqui, ó, eu já tiro. Não faz parte, tá? Da nossa função. Não faz parte da nossa atribuição. Desculpa. 2 enfermeiros tira, enfermeiro intensivista tira, então já vou cortando aqui, ó. Enfermeiro participante de equipe. E aqui ainda tem um agravante, participante da equipe de remoção. Não, jamais. Conflito de interesse. No mínimo 2 médicos sendo capacitados para isso. Eles têm que ser capacitados para quê? Para diagnóstico de morte encefálica. A alternativa correta é a letra B de bombom. E BFC é a banca que está te cobrando isso, porque ela está na EBSER, minha gente. BFC faz muita EBSER pelo Brasil. Então, essa aula aqui serve para qualquer EBSER que você for estudar e para a banca também que ela fizer outros concursos. Existem 2 modalidades de doadores para o transplante renal. Doador vivo, que a gente chama de doação intervivos, e doador cadáver. No Brasil, por lei, até que grau de parentesco o indivíduo pode ser doador vivo de rim? Chegou a hora daquela pegadinha. Não esqueçam, cônjuge pode tudo. O cônjuge, ele autoriza e ele doa. Parentes de até 2º grau autorizam. E parentes de até 4º grau, anota aí, doam. Fora isso, a gente tem a doação para uma pessoa que não é minha parente, passando por um processo de justiça também, tá? Então, aqui a nossa alternativa é até 4º grau mais cônjuge, tá? Não tem, eu expliquei bem aqui, eu quero que você não se confunda quem autoriza e quem doa. Tranquilo? Beleza? Fala aí no chat se você entender. Instituto OCP é uma banca irmã da IBFC, bem parecida. No que se refere ao processo de transplante e doação de órgãos, qual dos órgãos citados a seguir não pode ser retirado de doador vivo? Medula óssea. Medula óssea pode, a gente falou várias vezes lá. Córnea. Bom, córnea são 2 olhos, né? A gente falou que órgãos duplos pode. Você doaria sua córnea para alguém? Rim. Rim pode. Tem 2 rins, tirando um, a pessoa é boa de saúde, né? O outro rim dela vai ficar bom ali funcionando. Parte do fígado pode também. Parte do pulmão também pode. A córnea não vai poder, gente, porque ela vai... lembra lá do parágrafo, né? Do artigo. Mesmo sendo órgão duplo, ela vai afetar uma função vital e a saúde mental da pessoa. A pessoa vai ficar cega de um olho. Então, o nosso gabarito é a letra B, córnea. A OCP 2015 EBSER, o transplante renal é considerado o tratamento de maior aceitação pelos pacientes e pela equipe médica. Com relação aos doadores, quais são os tipos? Ah, professora, essa resposta está aqui atrás, ó. Doador vivo e doador cadáver. Ué, mas as alternativas não tem só isso? Porque aqui no meio ele meteu o relacionado. Relacionado é o parente. É o teu parente. Então, eu tenho só o doador vivo relacionado e o cadáver? Doador vivo relacionado e não relacionado. Cadê o cadáver? Cadáver. Apenas doador cadáver? Não, pode fazer entre vivos. Doador vivo relacionado, vivo não relacionado e cadáver. Doador vivo acima de 18 anos. Não. Eu não tenho só esse tipo aqui, até porque esse tipo aqui não existe, tá? Ele seria o tipo... Ele não existe, não é falado dele, porque aqui quando ele fala doador vivo acima de 18 anos, só tem esse
Não, quais são os tipos? E o correto aqui é a letra D, tá certo? E aqui nós chegamos ao fim, né? Não sei exatamente, acho que foram aí mais de... Estou aqui sem um reloginho, mas acho que foi mais de 40 minutos. Às vezes eu bato uma hora, às vezes não. E eu quero aqui deixar o meu muito obrigado pela tua participação. Coloca aí no chat se você gostou da aula, se esse assunto te interessou, se você quer saber mais sobre ele. Essa aula faz parte, é a primeira aula do nosso módulo de doação, captação e transplante de órgãos, um assunto que está sendo cobrado na EBSER da Unifap e vai ser cada vez mais cobrado, porque esse tipo de assunto está só aparecendo para nós, que a enfermagem está crescendo cada vez mais e a enfermagem em transplantes, não é algo específico só de uma área, ela envolve várias áreas, cirúrgica, clínica, o pré, o pós, a hemodiálise, envolve nefrologia, envolve várias coisas. Então, estude com a gente, tá? Quero deixar para você aqui a minha plaquinha dos sonhos, né? Sonhos, elas sempre estão aqui na parede, eles sempre estão aqui, porque os sonhos é aquilo que a gente tem que ficar olhando. Eu quero que você fique olhando para o seu sonho. Olhe para o seu sonho e vá atrás. Corra atrás, a gente está juntinho com você correndo também. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa o meu beijo carinhoso, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, entra no canal do Telegram para pegar todo esse material. E até a próxima. Tchau!